Já vamos começar a nossa live já. Vamos estar já iniciando a nossa live. Vamos continuar. Isso. Vamos lá, vamos começar já a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, tá bom? Nossa convidada já vai chegar. Isso. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. A doutora Marcela tá aí. Opa! Olá! Tudo bom? Tudo Tudo bom? Boa bom? noite, galera. Boa noite, boa noite. Espera aí, só um minutinho. Tá ok. Opa! Deixa eu me ajeitar. Pronto, só não posso cair. E aí, Samara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certinho. Pronta pra live? Vamos lá, vamos lá. Bem, eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais aí, sua expectativa para essa live, que você poderia falar pra gente aí. Então, eu sou a Samara, né? Pra quem aí não me conhece, a nutricionista. Eu sou nutricionista esportiva e clínica. E aí eu tô vindo aqui esclarecer algumas dúvidas, algumas questões, principalmente dessa quarentena, que o pessoal tá meio na dúvida do que consumir, alguns alimentos, né? Ou que estão consumindo em excesso, enfim. Aí eu tô aqui para ajudar nessas questões Bom, legal. alimentares. Esse período agora é um período que a gente sabe, né? O pessoal tá ganhando peso, o pessoal tá dentro de casa, então você vai ajudar a gente aí, quem tá chegando agora. A nossa live de hoje é alimentação saudável em tempos de coronavírus. Será que é fácil? Então a Samara vai nos ajudar aí hoje. Tá bom? Samara, antes da gente entrar aqui nas perguntas e tudo, eu queria que você ajudasse aí a gente aí, o que faz uma nutricionista, né? Por que você escolheu essa profissão também? Então, a nutrição eu escolhi porque a gente vê muitas coisas, né? Muitas questões. Eles colocam alguns alimentos como vilões, alguns alimentos eles colocam como heróis, e a gente nunca sabe ao certo o que consumir, como consumir, qual horário, qual o melhor momento. E isso me chamou muita atenção sobre esses alimentos, né? Quais são os alimentos corretos? O que eu posso comer, o que eu não posso? Essa, na verdade, é dúvida de muita gente. Então, eu escolhi a nutrição exatamente para estudar esses alimentos, para saber dosar, ter esse equilíbrio. E o que faz o nutricionista? A atividade do nutricionista é muito ampla, né? A gente tem nutricionista que trabalha com o UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. O que faz um nutricionista em UAN? Eles participam do programa alimentar, do planejamento alimentar, elaboração de cardápio em restaurantes, né? Em hospitais, restaurantes dos hospitais. Então, tem aqueles indivíduos que têm algumas restrições, eles elaboram nesse grupo coletivo, né? Na coletividade, a nutrição e UAN. A gente também tem o nutricionista clínico, na verdade eu também tô na parte clínica, que faz a alimentação, o planejamento dietoterápico, prescrição de suplementos, trabalha com uma equipe multidisciplinar para potencializar o resultado do paciente, tem as questões clínicas, de repente, normalmente são as dislipidemias, né, que é a alteração do colesterol, a gente tem glicemia, o diabético propriamente, o obeso, a gente tem que considerar o obeso como uma pessoa doente. Então, a gente tem todo esse tratamento multidisciplinar na área clínica e dietoterápica, alimentação dietoterápica. Temos o nutricionista esportivo também, que me inclui de novo, né? Nutrição clínica esportiva. O nutricionista esportivo, ele planeja a alimentação voltada para o atleta, para um praticante de atividade física. O gasto energético é muito maior do que o sedentário, de quem não pratica, de quem leva uma vida não muito ativa. E a gente tem o nutricionista que trabalha em indústrias, eles montam produtos, eles fazem o rótulo nutricional, eles estão planejando alguma coisa dentro da indústria alimentícia. A gente também tem o nutricionista que pretende só na área científica, então estão desenvolvendo estudos, dando aula em pós-graduações, em graduações.
né? Então tem uma voltado para várias áreas. A gente também tem um nutricionista da área coletiva, da saúde coletiva, que presta serviços, programas, políticas públicas ou privadas. Então faz aqueles programas institucionais, enfim. Vigilância sanitária, vigilância em saúde, na verdade. Então, assim, tem várias opções. É O muito nutricionista trabalho pela extenso, ele pode ter várias áreas, desde várias hospital, áreas. área clínica, área hospitalar, da UAN, né, que é o serviço de saúde, dentro de um refeitório, de uma cozinha industrial. Tem o nutricionista como responsável técnico, então ele pode ir para vários lugares. Eu, por exemplo, fico nessa área do esporte, que eu trabalho com atletas de esportes olímpicos, então é uma performance bem alto, o desempenho esportivo desses atletas. E também temos os atletas, e eu também faço a área clínica. Então eu consigo conciliar os dois, enfim, é bastante legal. Eu sou suspeita para falar de esporte e clínica, né? Porque sou mais chegada. Eu já não me identifico com a UAN, que tem que ficar lá dentro de refeitórios, né? Elaborando, vendo, fiscalizando, fazendo toda a vigilância. Aí é mais complicadinho, é uma área que eu já não me agrada muito, não. Legal. Mas tem vários. Vamos lá, então. Assim, é para ajudar a gente hoje, o pessoal que está chegando aí. Eu sei que a gente fala alimentação saudável em tempos de coronavírus, de pandemia. O pessoal tem muita curiosidade. A gente sabe que tem muita receita pela internet. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse aí, basicamente, o que é uma alimentação saudável aí? Então, a alimentação saudável, eu vou falar de na verdade, são 3 princípios que o Guia Alimentar da População Brasileira vai estabelecer pra gente. A alimentação saudável é suas refeições, na maior parte das suas refeições, contendo produtos in natura, alimentos in natura ou minimamente processados. O que isso quer dizer? O in natura é o que a natureza nos fornece. Eu não preciso comprar na indústria, né? Então, vamos lá. O arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, são alimentos in naturas. A gente também tem os alimentos minimamente processados. Quais são? O que é? Né? Uma alimentação contendo alimentos minimamente processados. Que foi na indústria, mas teve pouco processo industrial. Por exemplo, uma prensagem, uma secagem, foi moído. Esses alimentos foram para a indústria, mas o processo é bem pouco. Né? Então, a alimentação saudável em si é a garantia desses 2 grupos de alimentos, o minimamente processados e in natura. Então, se você conseguir conciliar e ter o equilíbrio desses dois alimentos, desses 2 grupos de alimentos, é considerado uma alimentação mais saudável. O que a gente deve evitar, o que não seria saudável, é consumir pouco processado e evitar os ultraprocessados. Mas qual é a diferença, né? Os alimentos processados, eles vão para as indústrias e recebem aditivos químicos, né? Então, eles adicionam conservantes, né? Mais óleo, mais açúcar, mais sódio. Então, eles foram e receberam alguns aditivos químicos, né? Já são considerados alimentos processados. Então, uma alimentação saudável cheia de alimentos processados, na verdade, nem é saudável. Uma alimentação cheia de alimentos processados não considera uma alimentação saudável. E tem os ultraprocessados, que são os alimentos que recebem até mais de 5 componentes. Eu costumo falar que os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não encontra os ingredientes na nossa cozinha. Então, se você ficar lendo aquele rótulo e ver o que está escrito os ingredientes, né, tem glutamato monossódico, edulcorante, emulsificante, tudo anti, tá tudo escrito lá. Então, se você for procurar na sua cozinha e não tiver alguns esses produtos, esses ingredientes, já é ultraprocessado, já não é considerado uma alimentação saudável, né? Eles botam realçadores de sabores, eles aumentam, na verdade, ultraprocessados é para aumentar a vida de prateleira do alimento. Ele ficar ali e ter durar mais, né? E ter sabor modificado. Esses seriam os maiores vilões ou tem outro vilão? O maior vilão que você acha de uma alimentação saudável? São esses. São os que recebem aditivos químicos. Esses aditivos químicos, na verdade, no Brasil,
é até uma permissividade muito maior do que outros países de alguns produtos. Temos o caramelo 4, a gente tem glutamato monossódico, que é altamente cancerígeno. E se você for olhar os rótulos, se habituar, fazer essa educação nutricional de leitura de rótulo, você vai encontrar esse nomezinho, glutamato monossódico, em quase todos os produtos que passam pela indústria. Então, assim, é altamente cancerígeno, ele é um realçador de sabor, mas é altamente cancerígeno e são vilões, sim, entendeu? E todos aqueles que não são ultraprocessados, que não tem mais de 5, mas que tem menos, ainda assim são nutricionalmente prejudiciais. Por quê? Porque eles aumentam no sódio para conservar, aumentam no açúcar, fica desequilibrado, aumenta na gordura. Então, são vilões. Porque tem vida de prateleira mais alta, não é aquilo que você colhe, não é que a natureza te fornece. Eles são modificados, né? Biscoitos, alguns pães que ficam lá também, que duram muito, conserva, produtos em conserva. É muito melhor você consumir uma fruta do que comprar uma fruta em calda, que já foi industrializada. Na verdade, até o milho, por exemplo. O milho é um alimento in natura. O milho em conserva, enlatado, ele já é minimamente processado. A gente pode consumir às vezes. Agora, um biscoito feito do milho, fandangos, por exemplo, de milho, já é ultra processado. Ali já encheu de aditivos O químicos. fandangos não. Fala do fandangos não. O pessoal fica Vai atingir muito, né? fandangos Não. Mas é só uma comparação, né? Tipo, o milho em conserva e olha como chegou o milho na indústria, como é que ele voltou. Ele voltou em forma de um fandangos, altamente ultraprocessado. Então, esses sim são os vilões que a gente deveria evitar. O pessoal fala, assim, aquela expressão que você conhece muito bem, que é a reeducação alimentar, né? Ajuda a gente aí, o que seria a reeducação alimentar? Reeducação alimentar, simplificando, é o ato de mudanças. Quais mudanças? Voltada para a alimentação. Então, assim, não só a alimentação, mas o estilo de vida. Na verdade, você se adequar. O ato de você estar ali melhorando, mudando, buscando, substituindo, aperfeiçoando a alimentação, modificando, né? Então, a alimentação saudável é o ato realmente a reeducação nutricional de você se reeducar, de você ter a opção de comer uma coisa, mas escolher uma opção mais saudável, ao invés de você estar comprando. Eu vejo muito agora o pessoal estocando, né? Tá todo mundo indo para o mercado, tá estocando muitos alimentos. E aí, o que acontece? Esses alimentos que estão estocados, é o que eu te falei, eles recebem aditivos porque eles duram mais. Então, estão estocando. Isso aí já não é um princípio de reeducação alimentar, porque vai estar consumindo direto esses produtos, esses alimentos, trazendo inclusive um prejuízo, né, para a saúde e imunidade, que a gente daqui a pouco vai falar de imunidade também. Com certeza. Né, porque acaba prejudicando o indivíduo. Na verdade, a reeducação alimentar é isso, é você poder comer, mas você ter opções mais saudáveis, né? Você ter uma mudança de comportamento alimentar, né? Muita gente agora tem confundido. Temos 2 tipos de fome e a galera agora tá meio ansiosa, querendo comer, na verdade, achando que tá com fome. Eu também falo muito sobre isso. A gente não tem que avaliar, fome. Nós temos 2 fomes: a fome física e a fome emocional. Então, eu sempre falo, a fome física, pô, chegou meio-dia, é o horário que a gente tem para comer, que tá todo mundo normalmente comendo, almoçando entre meio-dia, entre 1h. Chegou esse horário, a gente já começa a ter uma dorzinha no estômago, uma fome, o hálito modifica, você fica com mau humor, uma dorzinha de cabeça. Isso é o seu corpo sinalizando que está com fome física, porque ele vai se comunicar com a gente. O corpo se comunica. Então, mas aí as pessoas estão confundindo com a fome emocional, que na verdade não estão com fome, mas têm vontade de comer. E aí abre a geladeira, não sabe o que quer comer. Na verdade, tem a fome emocional, tem fome específica, que pensa, né? Acabou de comer, eu quero um bolo de brigadeiro com cobertura disso, daquilo. Você imagina o que você quer comer. Isso não é fome. Quando a gente tá com fome, a gente come tudo que tem, né? O que tiver, tá comendo.
E a fome específica, você imagina, você quer, você tem um desejo de comer tal coisa. E aí é o que eu costumo falar com todo mundo em consulta. Vamos lá. Essa fome emocional, essa fome específica, tá vindo talvez de algum sentimento. É culpa, é ansiedade, é estresse, é nervosismo, esse momento de tensão, tem assistido muitas notícias ruins, está muito preocupado. Então, e aí começa a pegar esse sentimento, né, e colocar ele como uma fome. E na verdade não é fome, é vontade de comer, esse sentimento fica ali para você estar sempre comendo, né? Tá com vontade de comer a todo momento. E na verdade não é fome, é vontade de comer devido a algum sentimento. Essa questão emocional também é muito importante, como você colocou Sim. aí, e isso acaba gerando, né, essa ansiedade, né? Você falou das notícias que chegam toda hora, notícia ruim, notícia ruim. Aí a pessoa, né, vai lá, naquele assalto da geladeira, quando você falou, ó, vou lá, ninguém tá Não vendo, sabe e o que aí... comer, não tem o que comer. Abre ali e fica pensando, vem cá, vem isso aqui. Não é fome. E aí aumenta a caloria, né? Que no momento, no ambiente normal, né? Porque hoje a gente está muito ansioso, hoje a gente está assistindo algumas notícias que tem deixado a gente. O ambiente não está confortável, né? Para todos. E o que acontece? Aí leva essa compulsãozinha, sabe? Vai na comida e compensa um sentimento, talvez, de tristeza, preocupação, estresse. O emocional vai responder através disso, né? A ansiedade realmente, ela fala muito nessa questão do comer emocional. Você falou aí sobre imunidade, né? Quais seriam os alimentos, uma alimentação para a gente aumentar a nossa imunidade aí? Então, a imunidade ela não vai aumentar do nada, de uma hora para outra. Na verdade, não é porque agora estamos em uma época de pandemia que a gente tem que visar a imunidade, né? Para ficar imune ou reagir melhor ao Covid-19. Eu sempre falo isso, a imunidade ela tem que estar ali, ó, o tempo todo, porque quando acontece uma coisa dessa, você já tá, né? Então, assim, tem que ter uma atenção melhor para a imunidade ao longo do tempo, não só nesses tempos, nesse período, porque agora o pessoal tá tudo indo para farmácia, polivitamínico, é vitamina C. Então, assim, eu vou até falar da vitamina C, porque muita gente está tomando vitamina C aí direto, mas a alimentação saudável, a prática regular de atividade física vai ajudar na imunidade e avaliar o teu intestino. Muita gente fala sobre constipação intestinal, prisão de ventre, não consegue ir ao banheiro. E eu sempre foco nisso. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente reage às emoções com problemas gastrointestinais, né? Então, assim, como é que tá? Como é que estava antes e como é que está agora o seu intestino? Então, tudo é um conjunto das coisas, né? A imunidade não é só a alimentação, é o bem-estar físico, mental, o intestino funcionando corretamente, é não ser sedentária, é estar no peso adequado, né? Porque tem gente também que fica anos no sobrepeso, obesidade, anos Isso aí é um indivíduo completamente inflamado. Ele já tem um prejuízo na sua microbiota intestinal por ter muito tempo de sedentarismo, né? E de sobrepeso, de obesidade. O indivíduo obeso, ele é inflamado, não tem como. Então, assim, isso atinge diretamente a nossa questão da imunidade. Agora, quais alimentos? Eu sempre falo dos alimentos, alimentação variada, equilibrada, saudável. Já falei para retirar ultraprocessados e começar a comer menos os processados. Preferir minimamente processado e os in natura, né? O que a natureza vai fornecer pra gente. Agora, o que eu vou priorizar é fontes de vitamina A, D, C, E, zinco, selênio, magnésio e prebióticos também. Então, assim, onde eu encontro esses alimentos, né? As fontes alimentares. A vitamina A, na verdade, todos os alimentos eles vão estar entre a classificação de vegetais mais alaranjados, verdes escuros, castanhas, nozes, frutos do mar, peixes. Então, assim, uma alimentação realmente
equilibrada, colorida. A gente costuma falar, a nutricionista mandou comer tudo colorido. E realmente é para comer colorido. Não tem jeito. Carne, ovo, leite, frango, tudo, variar sempre. Hoje não tem carne, a gente vai comer ovo, vai comer frango, mas variar, porque a gente consegue equilibrar. A vitamina C, por exemplo, é muito fácil de encontrar na alimentação, né? As frutas cítricas, as frutas da coloração mais vermelhas, então assim, as avermelhadas, a gente consegue encontrar muito fácil a vitamina C, mas o que a galera tem feito muito é comprado efervescente, né? Vitamina C efervescente e tá consumindo. Só que a gente tem que parar para analisar que nós temos um limite diário de absorção de todos os nutrientes. E o limite diário da absorção de vitamina C é 1 grama. 1 grama eu já tenho nessa cápsula efervescente. A vitamina C, ela não absorve diretamente. Ela tem que ser absorvida, fracionada ao longo do dia. Não é consumir de uma vez uma cápsula efervescente de vitamina C. Né? Porque ali, o que vai acontecer? O excesso de ascorbato, ou ele ingerido de maneira errônea, ele vai me levar a 2 caminhos. Tanto urina, ou seja, vai comprar o suplemento, vai fazer o uso do suplemento e vai fazer xixi. Caro, um xixi mais caro, mas vai fazer xixi. Ou ele vai pro metabolismo das bactérias intestinais. Ou seja, eu não vou estar aproveitando a vitamina C efervescente. E a galera tem consumido. Outra questão é polivitamínico. Como estava com o intestino antes? Será que ele, antes de estar consumindo as cápsulas de vitamina A, C, D, E, zinco, selênio, tudo que tiver, será que antes de eu estar consumindo essas cápsulas, de fazer essa suplementação, eu tinha uma absorção correta? Meu intestino estava com uma microbiota mais saudável para fazer a absorção correta dessas vitaminas e minerais? Será que hoje, conseguindo fazer essa suplementação, eu estou absorvendo bem? Então, assim, é muito relativo, né? Por isso que eu falo, o aumento de consumo de legumes e verduras, almoço e jantar, não está em tempo de fazer, por exemplo, uma dieta restritiva, tirar o jantar, trocar por um lanche, né? Porque a pessoa tá em casa, tem tempo de ir pra cozinha pra caramba, de ver receita, de fazer alguma coisa diferente, tá querendo mais prático. Tá tudo aí, né? Tudo em casa. E aí tá querendo mais prático. Ou vai pra cozinha e com os industrializados que tem em casa, faz lá rapidinho um sanduíche, algum alimento mais de fácil preparo e não tá consumindo jantar. Esse momento não é tempo de fazer dietas restritivas. Não é tempo de falar, eu engordei na quarentena, eu preciso emagrecer. Aí tira feijão, arroz, tira tudo. Aí não come direito. Aí as vitaminas que têm necessidade, importância diretamente na imunidade, deixa a desejar. Então, assim, é complicado. A gente tem que ir pra cozinha, fazer preparações, fazer receitas mais saudáveis. Eu nem digo fit. Eu nem falo para comprar vários grãos, fazer semente. Não. Faz os alimentos naturais mesmo, sabe? Só para você fazer pelo menos a manutenção do peso. Fazer restrição, toda restrição, período de pandemia ou não, toda restrição, ela vai mexer um pouco com a imunidade. Porque se o indivíduo precisa disso e eu estou oferecendo isso, a gente vai fazer um balanço negativo. A gente vai fazer um balanço energético negativo, ou seja, eu preciso de tantas calorias de energia, mas eu vou estar oferecendo menos para fazer esse balanço negativo e a gente conseguir fazer a perda do peso. Mais adequada, saudável, calculada, voltada para o paciente, para o cliente, enfim. Mas nesse momento, não é momento a gente fazer isso porque a gente tende a uma queda da imunidade. Então, não aconselho nenhuma dieta restritiva. O pessoal vai pra internet e acha que engordou na quarentena. Aí tem dieta da lua, do sol, do céu, da água, da sopa. Tem dieta de tudo. Aí começa a testar e aí de tudo, né? De tudo. E acreditam que vai emagrecer. E acredita, né? Eu achei muito interessante o que você falou aí, que eu nunca ouvi essa expressão, né? Eu até anotei aqui, o intestino é o segundo cérebro. Né? Às vezes a gente usa a cabeça para várias coisas, para estudar, né? Para evoluir, mas não usamos esse segundo cérebro que é tão importante para a nossa saúde, para as nossas emoções, e isso vai, né, prejudicando em tudo, né? Dentro disso que você falou, você já até antecipou uma pergunta que ia fazer, você já até colocou algumas coisas que você aprofundasse aí.
Porque quando a gente fala de alimentação saudável, em tempo de coronavírus, de pandemia, aí tem aquele, né, alguém, de repente, alguém que está com a gente aí, pode dizer, se identificou, como você disse, engordei na quarentena, né? Você falou, ó, não vai para essas doideiras, mas o que fazer nesse tempo de quarentena? Quem, de repente, subiu o peso, assim, qual a sua orientação? O que eu costumo sempre falar também, e reforço, estabeleça horários. O maior problema da quarentena está sendo os beliscos. O comer sem fome, né? Tá aqui na frente, tá comendo. E não percebe que já teve a saciedade e ainda tá consumindo. Então, minha orientação para quem engordou na quarentena: equilíbrio, né? Ficar tranquilo, porque também se começar a desesperar, não vai ficar muito legal pro emocional, que já tá abalado. A gente vai, né? Então, assim, o que eu costumo falar bastante, estabeleça horários, ingestão hídrica. Como é que tá a água? Tá frio, não bebeu nada? Como é que tá a urina? Vamos observar a urina, porque a gente já não dá atenção pro cérebro, mas vamos olhar a urina. Como é que tá a cor da urina? Tá muito clara? Tá concentrada? Tem espuma? Tem cheiro? Começa a avaliar. São coisas que a gente não percebe no dia a dia, a gente não nota. Só depois que o nutricionista vai e fala, opa, é verdade, vou olhar agora, vou observar. O intestino também, ver se tá fazendo as evacuações corretas, se tá ficando períodos ou dias espaçados sem evacuar. Outra coisa que eu falo, além da ingestão hídrica e de estabelecer horários, não fica beliscando, né? Esse problema de beliscar tá consumindo calorias em excesso, né? Quando você for ver o cômputo energético ao longo do dia, já foram várias calorias que não tinham necessidade, não era o momento de comer. Então, horário. Vamos olhar os horários. Eu tenho que restringir, eu tenho que tirar o arroz e feijão, que o pessoal só vai direto para arroz e feijão. E o arroz e feijão juntos, sempre assim. Tipo, comecei dieta, tirei arroz e feijão. Não precisa. Se você tiver um equilíbrio ao longo do dia, o arroz e feijão, eles são completíssimos em proteínas vegetais. Né? O que não tem no arroz, tem no feijão. Então, eles se completam, não precisa a gente ficar tirando. Eu preciso passar para arroz integral, eu não gosto, demora a cozinhar, não me agrada o paladar. Temos fontes de fibra para estar utilizando também. Por exemplo, eu vou fazer um lanche, eu vou comer só banana, não vai uma fruta, gente, fruta não vai dar saciedade. A gente fala, come fruta, legumes e verduras, mas uma fruta, a pessoa vai ficar com fome. O que a gente faz? A gente coloca fontes de proteína e de fibra, até oleaginosas. Quais? Exemplos: aveia com a fruta, o iogurte, queijo, granola, linhaça, chia. E aí a gente vai estar aumentando, até diminuindo o pico glicêmico, né, da fruta, e vai estar aumentando a saciedade, aumentando fibra, com as fibras, né? Então, assim, são opções que a gente pode modular, a gente pode mexer ao longo do dia. Então, opta por isso, para aumentar a saciedade. Não é comer uma fruta aqui, depois comer mais 3 aqui. Aí, ao longo do dia, foram várias frutas. E fruta, querendo ou não, são carboidratos, né? Estão no grupo dos carboidratos. Mas são carboidratos mais saudáveis, tem vitamina, tem mineral, fonte dessas vitaminas que eu falei que são boas para a imunidade: A, D, E, zinco, C. Então, assim, não recomendo tirar porque é calórica, mas saber, por exemplo, um suco. Eu sempre falo dos sucos de laranja, todo mundo sabe que eu falo isso. É muito mais, eu prefiro muito mais que a pessoa, ao fim da refeição, chupe uma laranja, consuma uma fruta, do que fazer um copo de 400 ml de suco de laranja. Quantas laranjas tem ali naquele copo de suco? Tá entendendo? Tem uma caloria. Então, se a gente concentrar em forma de suco, para quem ganhou peso na quarentena, eu indico tirar esses alimentos concentrados, né? E aí colocar uma fruta. E a fruta com essas formas também, com fibra, para aumentar a saciedade. Não ser restritivo. Consumir água. Outro fator super importante: sono. Como tá o sono?
estamos estressados, é um ambiente que a gente tá, né, tá desconfortável, e aí a gente aumenta o cortisol, o hormônio que é já o estressante. Então, assim, tá dormindo bem? Como é que tá o sono? Como é que tá a água? Como é que tá a alimentação? São 3 coisas que eu falo para quem tá nesse período aí. Principalmente para quem quer perder peso, né? Que já acorda com mau humor, aí já está querendo comer e pede açúcar. O corpo vai pedir, até porque é uma fonte muito fácil. O carboidrato, ele é uma fonte muito fácil da gente consumir e aproveitar como gerador de energia, do que a proteína e a gordura, por exemplo. Então, quando você está em um ambiente estressante, realmente você vai querer logo carboidrato. E aí, se você come, vamos supor, tem em casa o chocolate, um doce mais calórico, se tiver em casa, você vai comer. E se você comer, você vai querer comer várias vezes, porque já entra no ciclo vicioso do açúcar. Então, se você está sempre agradando o seu paladar com docinho, depois do almoço, uma bananada aqui, um chocolate ali, ainda que seja 70%, 50%, você vai estar gerando e aumentando esse ciclo vicioso do açúcar. Então, eu também não recomendo para quem está nesse período que ganhou peso. Deixa eu te fazer assim, eu não sei se a gente, não sei como é que a gente está com o tempo aqui, que a gente está querendo fazer essa live aí em 1 hora, né, pra gente poder ficar no tempo aí, pra gente não abrir outra. Sim, É meio polêmico assim, eu não sei se você vai conseguir resumir qual seria o melhor, porque nesse desespero eu sei que a internet ganha força, aí a gente ouve os sucos detox, você já ouviu falar? Sim. Funciona ou não funciona? Eu vou emendar, tá? O suco detox, o jejum intermitente, que tem uma corrente que fala, não, é legal, e o de 3 em 3 horas. Então, a gente que não tem, né, não nos preparamos assim para entender os alimentos, como vocês nutricionistas, fica aquela dúvida. E aí? Jejum intermitente, suco detox, comer de 3 em 3 horas, qual é a sua orientação? Né? De repente, tem nutricionistas aqui com a gente também que estão participando, de repente tem outro entendimento, mas o seu, o que você poderia falar aí? É individual. Não adianta que não tem fórmula mágica ou receita de bolo. Tem que avaliar de pessoa para pessoa. Por exemplo, jejum intermitente. Não aplico para qualquer pessoa. Não recomendo para qualquer pessoa. Tem seus benefícios. Tem algumas coisas, algumas questões que a gente pode levantar que pode auxiliar a pessoa no processo de emagrecimento ou potencializar seu resultado? Sim, ok, tem. Mas qual é o indivíduo? É aquele compulsivo que consome 2 litros de Coca-Cola por dia? É aquele que está consumindo na fome emocional? É aquele que está ali o tempo todo beliscando, ansioso? Então, assim, tem que avaliar. Esse indivíduo, por exemplo, eu já não recomendo, porque ele toma café. Ele toma café, inclusive, várias vezes ao dia. Ele tá ali repetindo as refeições. Viciado várias vezes ao dia. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, um pouquinho de açúcar. Então, mas eu vou melhorar, e aí você vai tomando ao longo do dia. Quando você chega no final, são, sei lá, final de um mês, são 500 gramas, se eu não me engano, de açúcar que você está consumindo só no cafezinho. Fora os outros alimentos, né? Então, assim, essa questão do jejum intermitente eu não aplico para qualquer um. Tem aqueles casos, as pessoas que não acordam com muita fome, por exemplo. Ah, eu acordo com muita fome, eu acordo 5 horas, só vou comer, sei lá, 10, 11 horas na hora que dá uma fominha. Essas pessoas já têm uma tendência a aderir melhor à dieta do jejum intermitente, ao planejamento do jejum intermitente. Então, são pessoas, são indivíduos que, se você for analisar o consumo habitual alimentar, você consegue fazer uma aplicabilidade ali do jejum intermitente. Agora, a pessoa que gosta de comer, que quer comer, e você tá restringindo comer e a pessoa só tá querendo comer, aí é complicado. Eu já não concordo. Já é deixar a pessoa com fome. Não dá. Aí a gente faz outra estratégia. Samara, não, porque o pessoal tá me apoiando aí. Tem muita gente viciada em café, que tá se identificando. Café, consumo ainda. Cadê a Nutri? Pois é, tem que... E, inclusive, nem recomendo adoçante. Os adoçantes artificiais também não recomendo, só os naturais. Então, assim, como é que a gente vai fazer o desmame? Meu paladar tá super doce, eu tomo café direto com açúcar. A minha recomendação, minha orientação é se você consome uma colher grande de açúcar, fica a borda do café no final de açúcar, você diminui. Coloca para uma colher de sopa. E vai diminuindo ao longo dos dias.
E aí até você começar a sentir o café. Que o brasileiro é açúcar com café, É né? isso aí. Bem adoçado. Uhum. Então, para a gente começar a sentir o amargo do café, eu recomendo isso, reduzindo o açúcar. E aí, se tiver muito difícil, a gente vai auxiliar com adoçante. Mas o adoçante é transitório, não deixa ir para sempre, não. O adoçante vai ser só para o paladar realmente modificar. Que o paladar, graças a Deus, a gente consegue adaptar, consegue mudar e moldar, né? E o açúcar é isso. Esse problema do açúcar é ao longo do dia tá consumindo. E Já que você inflamatório também. falou, já que você falou, ajuda a gente aí, porque eu falei, o pessoal vê, você ajudou agora, mas assim, pelo que eu estou vendo, que você está orientando, nada pode ser radical de uma hora para outra. Mas seria para o corpo, quais os benefícios se uma pessoa conseguir aí vencer esse desafio de cortar realmente o açúcar do café, diminuir, ou você acha, de repente, zerar é saudável, ou não, ou ter uma dose menor, o que você... Ou o tipo de açúcar, porque tem muita polêmica sobre açúcar, né? Ah, Açúcar qual o tem tipo de muita açúcar? polêmica. Mascavo? É muito polêmico. Sim, mascavo, Ajuda a gente demerara, aí. cristal, de coco, Isso. tem vários açúcares. O mascavo, demerara, tem uma coloração mais escura, né? Uhum. Na verdade, eles são prensados menos. Na verdade, eles têm um pouquinho a mais de nutrientes, mas ainda assim eles são classificados como açúcar, são carboidratos simples, independente de qualquer açúcar, vão ser carboidrato mais simples. Então, assim, o consumo frequente, recorrente, a gente não vai considerar só o açúcar agora. Agora você vai ver ao longo do dia. Além do açúcar, tem outros carboidratos simples. Então, vamos lá. A gente vai fazer consumo do arroz, do pão, da batata, enfim, vários alimentos com carboidrato ao longo do dia. E aí, você não gastando energia, você em casa agora, quem não está conseguindo se adaptar na atividade física em casa, vai ter um excesso de açúcar ali ao longo do dia, ou seja, um excesso de caloria que o corpo não vai gastar. Promove o ganho de peso, né? Então já é um ponto. Outra coisa, o açúcar em excesso para uma pessoa já sobrepeso, já em obesidade, é inflamatório. E a gente, nesse período de preservar os alimentos, né? Por exemplo, o Covid-19, a gente está vendo os alimentos melhores para consumir, os alimentos que têm melhores nutrientes na imunidade. Eu evito os alimentos inflamatórios, né? Então aí tem o café que já é inflamatório. Você está estressado, você está comendo em excesso, ultraprocessado, e o café tem cafeína. Entendeu? Então, assim, o cortisol já tá lá na altura, o sono não tá tranquilo, já tô fazendo tudo desequilibrado. Potencializa seu ganho de peso, sua inflamação, sua queda de imunidade. Entendeu? Então, assim, chocolate também é inflamatório, carne de boi. Se a gente for parar para pensar, os alimentos inflamatórios, eles estão presentes na nossa rotina alimentar. Então, assim, eu prejudicar a minha alimentação com mais açúcares, onde eu poderia estar evitando, né, já é um prejuízo que eu não precisava ter. Então, a minha dica é evitar os alimentos inflamatórios também. Chá preto, mate, chocolate, carne de boi e esses alimentos ultraprocessados que contêm o glutamato monossódico, que a gente já comentou, são inflamatórios. Então, a gente tem que estar evitando aí esses alimentos. Bom, se alguém, né, a gente não está livre, todos podemos, né, de repente pegar o Covid-19. Se alguém, né, se contaminou aí com Covid-19, qual alimento aí que você possa orientar que ajuda na recuperação? Existe isso mesmo? Ou não? Então, não existe ainda um consenso que vai endossar um tratamento nutricional para a Covid-19. Só um minutinho. O Rodrigo está perguntando. O açúcar é o maior vilão? Só responde para ele aí. 1, 2. 1, 2. Porque, assim, os ultraprocessados que a gente estava comentando aqui, eles recebem adição de açúcares. Bastante, inclusive, até mesmo para prolongar o tempo de prateleira, vida útil do alimento, conservante, né? Conservar melhor. Então, assim, não só o açúcar, mas aquele alimento rico em sódio também é vilão. Rico em gordura também é vilão. Rico em aditivos químicos, né? Tudo em excesso, na verdade, vai ser prejudicial. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa alimentação mais harmônica, né? Ter o consumo diversificado, né? Comer tomate e alface,
Todo dia. É o são a fonte de hortaliça, de vegetal que todo mundo consome sempre. Alface, tomate. Ai, tô comendo, sei lá, todo dia. Alface, tomate. Então, assim, tem que diversificar. A gente tem vários alimentos pra gente colocar aí na nossa alimentação para fazer essa diversidade e atingir, né, essas vitaminas e minerais que a gente precisa para garantir essa imunidade. Então, assim, não tem ainda, tudo muito novo. Ui, pode falar. Não, é só uma pergunta mesmo, só para você responder do açúcar, mas assim, se alguém pegou agora o Covid, e aí? Qual alimento que você... Na verdade, tirar esses inflamatórios, para não potencializar, para não prejudicar. E o aumento desses consumos do que eu falei. Das castanhas, que tem selênio, zinco, vitamina A, são esses alimentos para a imunidade que tem que aumentar nesse período eu peguei o Covid-19, então assim, eu vou tirar os alimentos que promovem mais alergia, né? Então eu vou tirar os alimentos que podem desencadear maiores inflamações, eu vou tentar consumir mais água, dormir tranquilo, todas essas orientações gerais, porque não tem específica para tratamento de Covid-19. Né? E aí a gente vai aumentar esses alimentos que são fontes e que garantem melhora na imunidade. Alimentos fontes que garantem a imunidade tranquila. E evitar e reduzir ao máximo esses inflamatórios. Né? Biscoito processado, industrializado, uma alimentação natural. Os alimentos in natura. Para estar fazendo as refeições. Ó, a gente tem... Hoje está em alta muito se falar fake news, que são as notícias falsas. Sim. Quais são as notícias falsas assim, que você já viu, assim, que você fala, gente, não acredito que isso está aí, o pessoal está repassando, às vezes no grupo de família, às vezes em outros lugares assim, e aí você fala, isso não é saudável, o pessoal tá vendendo como saudável. Olha, alguns suplementos que eu já vi, eles vendendo, falando que garantem, até mesmo massa muscular, ó, isso aqui... É bom para você ganhar isso, ou isso aqui é bom para emagrecer. Não existe alimento milagroso, não existe suplemento milagroso. Não tem nada que você vai comer que vai te emagrecer. Até porque não teria um gordinho para contar a história. Tava todo mundo magrinho. Não tem. Não tem milagre, não existe milagre. É o conjunto das coisas que a gente já conversou aqui. Estilo de vida, alimentação saudável, sair do sedentarismo, chegar no seu peso ideal. Ainda que não seja ideal, mas sair de uma obesidade 3 para uma obesidade grau 1, a gente já está melhorando, né? A gente já está avançando. Então, melhorar o estilo de vida, tudo isso, ele vai melhorar demais, né? Então, o que eu recomendo para isso também é variar opções de cardápio, ir para a cozinha, né? O que eu vou fazer, o que eu vou comer, planejar, organizar. Porque a partir do momento que você tem um planejamento das suas refeições, uma organização, você consegue ter equilíbrio, você consegue ter uma flexibilidade, você consegue ali, uma vez ou outra, consumir. Tô com vontade de doce? Como doce. Como doce, mas depois você volta para a rotina. A maioria das pessoas, eu vejo que tem dificuldade. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu fui, sei lá, não pode ir para lugar nenhum, né? Mas, sei lá, hoje é sexta-feira e a gente vai pedir pizza. Beleza, tranquilo. Comeu a pizza. Amanhã é sábado, minha rotina alimentar tá ali, ó, normal. Eu tô com ela tranquila. Almoço, jantar, tudo normal. Voltar pra realidade. Tem pessoas que saem hoje, aí saem no café da manhã, no almoço, no jantar, e aí falou assim, quer saber? Eu não volto mais pra dieta. Eu tô comendo demais, eu volto só na segunda-feira. E aí passo uma semana comendo besteira. Aí vira esse ciclo, né? Se identificou? Não, eu acho que a gente se identificando aí também. Esse é o maior problema, da pessoa não conseguir voltar. Qual foi mais a pergunta mais que você perguntou? Mais outra coisa? Não tô lembrando. Não, não, você respondeu já. Você respondeu. Não. Já, é por causa do nosso tempo, a gente está correndo. Vamos lá. Tá, que a gente está quase acabando. Olha só, o que acontece? Exatamente. Sim, isso, está quase acabando. Vamos lá. Eu falei para você sobre os fake news, são umas notícias que as pessoas vendem como saudáveis e tal, e às vezes não são. Isso. Aí você falou alguns casos aí. Uma das coisas que eu quero destacar que você falou é a questão da organização. Desde o início da nossa live até agora, quem chegou no final, depois a gente vai disponibilizar aí também,
Você bateu muito na tecla da organização, isso é muito importante. E a gente sabe que agora tá difícil a questão da rotina, a pessoa tá em casa, ela tinha um hábito de sair, de voltar, agora tá em casa, aí tá na Netflix, aí é pipoca, é outras coisas mais e vai embora, né? Então, assim, só uma dúvida, eu falei pipoca porque me perguntaram, aí depois a gente vai pro final, tá? A pergunta final. Sobre a pipoca, né? O pessoal comer a pipoca, o que você orienta aí? É saudável ou não é? Aí o lance do fake e do fato, né? Porque o pessoal, não, é bom, é isso, já ouvi tanta coisa, mas o que você podia dizer aí pra gente poder bater o martelo aí sobre a pipoca? Se tiver uma pipoqueira, ou se fizer a pipoca de micro-ondas que não utilize óleo, melhor coisa, né? Mas eu também falo das pessoas que o belisco, né? Aquelas pessoas que têm aqueles beliscos há muito tempo e aí tá consumindo isso e tá potencializando, tá prejudicando isso na quarentena. O que acontece? A pipoca é um belisco. Então, isso pode ser prejudicial para quem tem dificuldade de comer pequenas porções. E ali ela não tá me dizendo se matou a saciedade, se eu já tô no meu período de saciedade. Acabou. Entendeu? Você tá comendo a pipoca e tá indo. Acabou o filme, voltou para outro filme, ou terminou um episódio, tá indo para outro, tá comendo. E você não tem essa noção do quanto comeu. O que a gente orienta é sentar e comer. Por quê? Você vai ter que sair das redes sociais, você vai ter que se desligar da internet, das pessoas. É você e a sua refeição. Quando você consome esses beliscos, assim você perde a noção de saciedade. Né? Além da gordura da pipoca. Mas a pipoca não é vilã. A pipoca, não existe alimento assim que eu vou demonizar o alimento. Não. Sim. Eu até gosto da pipoca no lugarzinho de um pão francês ou no lugarzinho de um bolo de recheio. Entendeu? Então, assim, acho que comam pipocas. Só que não vão colocar leite condensado, não. Colocar pipoca gourmet. Aquela elétrica tá boa, né? Não tem óleo, sim, ela é tranquila. Beleza. Sim, pipoqueira. Show de bola. Tranquilo. Vou dormir tranquilo. Mas vamos lá. A gente está caminhando para o final. Se alguém quiser fazer um contato com você, como é que faz, né? Você tem algum... o seu Instagram, queria que você falasse, como para a pessoa, de repente, quer tirar dúvidas, quer contratar você, de repente. Palestra, se você puder alguma palestra, alguma coisa assim. Tá, então olha só, eu tenho esse Instagram e aí vocês podem me mandarem um direct que eu vou estar respondendo, até as dúvidas mesmo da live que eu não consegui responder, o que ficou para trás que a gente nem percebeu, ou se surgiu outra dúvida, me mandem no direct. E eu também tenho outro Instagram, o Espaço Nutri, @espaco.nutri, porque esse Instagram é do local de trabalho. Então, lá eu tenho atividades e planejamentos com atividades mentais, estética e nutrição. Então, é muito bom para quem realmente está nessa ansiedade. A gente tem um tratamento, as terapias para ansiedade, tem a farmacêutica para manipular um suplemento ou um fitoterápico para te auxiliar também, natural, para ansiedade, para vontade de doce, desesperado. Então, auxilia. Eu também faço os atendimentos lá na clínica, até online também, se a pessoa não tiver disponibilidade de vir, também tem esse contato. E todas as terapias, né? Para auxiliar nesse período que a pessoa tá desequilibrada emocionalmente, tá indo para comida, comer compulsivamente ou sem fome. E a gente vai estar ajudando nessa parte aí. @espaco.nutri. Nutrir, com R no final. Deixa eu comentar aqui. Isso. Então, assim, eu vou pedir também, Samara, já que você falou aí das dúvidas, eu vou... depois, mais à frente, eu vou te chamar para fazer uma live novamente, tá? Para ajudar a gente. Mas eu vou pedir o pessoal que fez as perguntas, como você falou aí, e outras perguntas chegarem, a gente fazer um vídeo aí com você, tá? Você depois responder essas perguntas para a gente postar aqui no Instagram. Show. Tá bom? Então, aí eu gravo para vocês. Beleza, você pode escrever aí, tá, gente? As perguntas, a gente vai anotar tudo, vai encaminhar para ela, vai gravar um vídeo com as perguntas que, de repente, a gente não respondeu aqui, tá bom? Suas considerações finais aí? Então, gente, o que a gente pode resumir da live aqui é que nada em excesso, nada de restrição, ou seja, nem excesso, nem os extremos, nada de extremidade. A gente vai ficar ali no equilíbrio, tentar manter o equilíbrio.
sempre foco na organização, da alimentação. O que que eu vou comer hoje? Pensar o que comer amanhã. Será que eu vou ter que descongelar? Será que eu já botei o feijão de molho? Porque é legal a gente fazer tem que deixar o feijão de molho, fazer a troca da água. Então, assim, organizar, planejar, para você ter um equilíbrio e conseguir comer, sei lá, a pizza ou um docinho e voltar para a alimentação sem que seja algo estressante, pesado. Ah, eu tenho que comer legumes e verduras. Então, assim, comer pensando no alimento como até mesmo um medicamento, né? Às vezes você quer comprar umas cápsulas ali, mas o alimento é um medicamento. Então você está se prevenindo do coronavírus, você está se prevenindo de outras doenças, não é só esse, né? Mas é da obesidade, da pressão alta. O que que você está consumindo em excesso? Porque aquilo que você está consumindo em excesso, normalmente ou provavelmente, ele vai te dar um prejuízo na sua saúde. Será que é pão em excesso, açúcar em excesso, café em excesso, né? Então, o que está sendo em excesso? O que eu posso diminuir ou controlar ou modificar? Será que a fruta sozinha, né? Então, assim, adicionar fibra, aquilo tudo que a gente conversou, organizar a refeição, nada de restrição. Se engordou na quarentena, comeu demais, vamos tentar consumir o que você necessita, o que o seu corpo precisa, né? A caloria que você precisa. Então, a alimentação equilibrada. Nada de consumir além e nada de consumir menos, né? Então, ter equilíbrio nutricional. Conseguindo ter esse equilíbrio, né? Você consegue agradar o teu paladar, de repente, com alguma coisa mais calórica, sem ter o prejuízo do ganho de peso. Não vai engordar porque você vai comer um bombom. O bombom não engorda ninguém. Nunca no mundo o bombom engordou alguém. Um bombom, né? Aí você vai ver o excesso. Não. Os outros aí são outros 500. Mas um bombom nunca engordou ninguém. Então, se você quiser se agradar do paladar, nós estamos vivendo num momento que estamos desconfortáveis mesmo, né? Todo mundo desesperado, preocupado, são notícias ruins. Então, se vai te dar prazer em comer um brigadeiro, coma o brigadeiro sem culpa. Não é tentar vomitar depois, não é tentar comer um prato de salada. Não, coma, seja permissivo. Mas volta à rotina normal na próxima refeição. Não espera nem outro dia, na próxima refeição. Que aí você, com equilíbrio, você consegue agradar seu paladar, comer bem e ser feliz. É isso aí. Gente, vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Então, assim, eu quero aqui, em nome da igreja, agradecer a Samara por esse período aí que a gente pôde passar juntos aqui, todo mundo que contribuiu também aí com as perguntas, com as dúvidas aí. Aproveite, a gente, como eu falei, a gente vai disponibilizar aí no canal do YouTube da igreja. Aqui também vai ficar no IGVT também, do Insta, tá bom? Compartilhe para que outras pessoas também possam aí aproveitar, como todos que estão aqui conosco. A gente vai encerrar essa live orando, né? Agradecendo a Deus. Ótimo. Né, por esse período que a gente está aqui. Gente, vamos ser felizes, né? Bombom não é caixa, né? Não a caixa, a Claudicea está falando ali. Não é a caixa. A caixa, vamos lá, vamos orar então. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento, por estarmos, ó Pai, aqui conversando de coisas boas, seja com a vida profissional da Samara, esteja abençoando ela. Ó Deus, todas as pessoas, ó Deus, que estão conosco também nessa live, as pessoas que vão assistir depois também, nós queremos colocar diante do Senhor que todos nós possamos viver bem, com qualidade, aproveitando os alimentos que o Senhor nos deixa através da natureza. Seja conosco, fortaleça a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, Samara. Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Fiquem na paz. Obrigada. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.